Graças a Deus, aprove Deus nós estarmos aqui nessa noite. E eu gostaria então de, na realidade, continuar aquele assunto que a gente já tinha colocado com vocês, sobre a importância de ter uma vida devocional, sobre a importância de desenvolver uma intimidade com o Senhor. A palavra de Deus fala assim que aquele que é santo, santifique-se ainda. Então é muito importante nós desenvolvermos uma intimidade com Deus numa vida devocional. Estar aqui é importante, é precioso, lógico, graças a Deus nós estamos aqui. Mas só estar aqui não vai sustentar a nossa vida diante dos desafios que nós temos com a nossa própria carne, com esse mundo, com o nosso inimigo. Não vai sustentar. Nós precisamos desenvolver uma vida de intimidade com isso. E como que nós podemos então desenvolver uma vida de intimidade? A nossa referência sempre é a palavra de Deus. E a palavra nos orienta. Como que a igreja vivia lá em Atos, né? Até o Ricardo tem tratado isso com muita propriedade nos domingos. Como que a igreja vivia, se não permanecendo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Na doutrina, ou seja, na palavra. É necessário que nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. O próprio Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra encarnada. Nós não podemos andar sem nos alimentar diariamente de Cristo e da sua palavra. A palavra de Deus fala em Tiago que nós somos gerados pela palavra. Em João vai dizer que nós somos santificados pela palavra. A palavra também nos diz que a própria palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então é extremamente necessário, é vida para nós, nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Também na comunhão, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Na mesma fé, no mesmo amor, na mesma maneira de pensar, tendo comunhão sobre a pessoa de Jesus Cristo. Adorando o mesmo Senhor, no mesmo Espírito, numa mesma maneira de pensar. Também no partir do pão. Por que isso? Porque no partir do pão, uma das reuniões mais memoráveis da Igreja do Senhor, é no partir do pão que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. É no partir do pão que nós lembramos da obra de Cristo, anunciamos a sua morte e também celebramos a sua ressurreição. E lembramos que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele e agora Ele nos colocou assentados em lugares celestiais. Então isso renova a nossa fé, renova a nossa aliança com Deus. É na hora da ceia, no momento da ceia, em que nós temos a oportunidade então de novamente nos colocar aos pés do Senhor e de forma prática também confessar os nossos pecados e renovar a nossa vida com Deus por meio da lembrança da morte e ressurreição de Cristo quando nós celebramos a ceia. E na oração, a oração que é lugar onde que nós vamos desenvolver uma intimidade muito grande com o Senhor, onde a palavra diz para nós que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e em secreto, então, falar com Deus e ouvir a voz de Deus. E engraçado, curioso, que quando fala assim, fechar a porta do seu quarto, eu já falei isso para vocês, mas repetindo aqui, literalmente é fechar a porta do seu quarto, do cômodo do seu quarto, mas também fechar a porta do nosso coração para as coisas desse mundo. Isso só é possível à medida que nós desenvolvemos a nossa salvação com base nesse fundamento que é da vontade de Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento, que é na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então é nesse momento, então, na oração, que nós desenvolvemos uma intimidade com o Senhor e podemos ouvir a voz de Deus. E que foi um assunto que nós tratamos com vocês também, ouvir a voz de Deus. É importante ouvir a voz de Deus? É claro. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E só é possível ouvir nitidamente a voz de Deus à medida que nós estamos cada vez mais próximos do Senhor,
Lembro que eu trouxe para vocês aquele exemplo da cachoeira, né? Quando mais perto a gente vai chegando da cachoeira, mais nós vamos ouvindo o barulho das águas e menos a gente vai ouvindo outras vozes. Ao ponto que quando a gente está tão perto da cachoeira, não dá para ouvir nem a voz da pessoa que está do nosso lado. Assim também é na nossa vida espiritual, nesse desenvolver da salvação. Precisamos então ouvir a voz de Deus. A voz, como a própria palavra diz, a voz como voz de muitas águas. Foi então que a gente veio para o Salmo 36, nós vamos ler aqui de novo, Salmos 36. E que então, acho que a gente vamos ler, daí eu continuo falando aqui. Oi? Salmo 36, do versículo 1, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa. E nas torrentes das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Esses salmos, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai falar do caráter e do caráter do homem ímpio. E depois, na segunda parte, que é do versículo 5 em diante, vai falar do caráter maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Então, na outra oportunidade que nós estivemos aqui, eu pude falar de forma prática como é que a gente pode observar como que esse homem maligno e quais são as suas práticas. Não sei se vocês se recordam, né? Mas só para a gente colocar um pano de fundo aqui para depois entrar naquilo que eu quero dizer, né? Mas a palavra está muito clara aqui a respeito do homem ímpio, quando ele fala aqui do coração do homem ímpio. Como que é o coração do homem ímpio? Existe no coração do homem ímpio a voz da transgressão. E o que seria a transgressão? O que seria essa voz de transgressão? Significa uma voz de rebelião, uma voz contrária. É um espírito contrário a Deus. Por isso ele vive em uma vida de desobediência. Assim é o coração do ímpio. E também nós podemos ver como que é o olhar do ímpio, como que são os seus olhos. A palavra está dizendo aqui, não há temor diante dos teus olhos. Não há temor. E nós falamos aqui, qual que é o problema na falta de temor? O que é temor? Temor é reverência, temor é respeito, temor é consagração, como Maria, que se colocava aos pés de Jesus, com reverência, com respeito, com admiração, com zelo, com cuidado. Isso é ter temor, sabe? E isso, a palavra fala em Provérbios que o princípio, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do ensino. É necessário que haja temor, porque é no temor do Senhor, é nesse temor que nós vamos conhecer o próprio Jesus. Nós vamos receber essa revelação. É no temor do Senhor que nós temos uma reação positiva diante de todas as visões que o Senhor nos dá. E é no temor do Senhor, é nessa reverência que nós temos uma vida, então, de reconhecimento e dependência total dele mesmo. Lembra quando a palavra fala assim, confie de todo o seu coração no Senhor? Não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconhece Ele em todos os teus caminhos. Aqui está o temor. E nesse reconhecer, Ele então endireitará as suas veredas. Então pode um homem viver sem temor?
Não pode. Mas aqui está a característica de um homem ímpio. Veja bem, vamos fazer um contraste aqui. São duas coisas muito importantes que está falando aqui, do coração e também dos seus olhos, do seu olhar. O que a palavra fala sobre o coração? Se não sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Davi disse assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Nós já dissemos aqui que Jesus é a própria palavra, ele é o verbo que se fez carne. Então, à medida que eu tenho Cristo crescendo no meu coração, eu fico livre de pecar. O que a palavra fala sobre os olhos? A palavra fala que os olhos são a janela da alma, não é mesmo? Se os seus olhos forem bons, então todo o seu corpo será luminoso. Olha o que diz no versículo 9 do capítulo 36 que nós lemos aqui. Na tua luz vemos a luz. Então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos foram maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, olha esse contraste. Mas aqui está, no coração do ímpio, há essa voz da transgressão, e nos seus olhos não existe temor. E ele dá uma razão moral para que isso seja dessa forma. Qual que é a razão moral? Observe a continuação aqui dos versículos. Olha o versículo 2, que está dizendo aqui, por quê? Qual que é a razão moral? A transgressão, essa voz que está lá dentro do coração, o lisonjeia aos seus olhos. Olha só. Olha como que é um círculo. Coração e olho. E depois volta. Certo? E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. O que é iniquidade? Iniquidade é um estado de culpa. E só pode estar em estado de culpa aquele que vive em pecado. Porque o pecado, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Morte é estar separado de Deus. Aqui está. Iniquidade é um estado de culpa por causa do pecado. Mas essa voz da transgressão que está no coração do homem ímpio diz que esse estado de culpa não tem problema. Não tem problema algum. Não tem problema, vai dar tudo certo no final. Está dizendo aqui que essa voz o lisonjeia. Essa palavra lisonjear significa enganar. Mas não é só um engano qualquer. É um engano através de um elogio. É como uma serpente que chegou para Adão e Eva e falou: olha, você está vendo aquele fruto ali? Pode comer. Pode comer. Você não vai morrer. Não vai morrer. Você vai ser como Deus. Olha só, uma coisa boa. E a palavra fala que o fruto, ele era bom para comer, era agradável aos olhos e era desejável para dar entendimento. Olha aqui, é uma bondade disfarçada, percebe? Assim que caminha um ímpio. Então, nessa prática, com esse coração, dessa maneira, e com esses olhos sem temor, qual que é a prática de vida do homem ímpio, daquele homem que não crê no Senhor? Está dizendo aqui, no versículo 3... as palavras da sua boca são malícia e dolo. Ou seja, as suas palavras são sempre cheias de engano, cheias de malícia, cheias de veneno. Romanos vai falar que veneno de víbora estão nos seus lábios. As suas palavras também são cheias de dolo, são palavras que ferem os outros. Assim caminha o homem sem Deus. Ele vai dizer mais, qual que é a sua prática de vida? Ele abandonou, está dizendo aqui, abjurou o discernimento, ou seja, ele abandonou o discernimento e abandonou a prática do bem. E quando ele vai deitar, quando ele deita na sua cama, quando ele põe a cabeça no travesseiro, sabe o que ele faz? Ele planeja a perversidade, ele maquina, ele está sempre pensando na maldade que ele pode fazer. Ele também é aquele que se detém em caminho sempre que não é bom, e ele jamais se desapega do mal. Ele não se desapega do mal. Esse é o homem ímpio. E ele vive assim, na esperança que está tudo certo, que não tem problema algum, que vai dar tudo certo. Que o pecado não há de ser descoberto e nem detestado. É como aquele assaltante que vive em constante fuga da polícia,
certo? Ou aquele grupo de assaltantes em que eles vão tendo sucesso nos seus assaltos e à medida que eles não são pegos, um fala para o outro, você é o cara, não vai dar tudo certo, a gente sempre vence. Mas o fato é que no final não vai dar bom. Há caminhos que parecem direito, mas no final dele são caminhos de morte. Quando a palavra está dizendo aqui que a iniquidade, né, não há de ser descoberta e nem detestada, que o homem ímpio anda dessa forma, vamos ver o que Deus fala sobre isso. Fica com o dedo aqui e pega em Salmos capítulo 5, por favor. Salmos capítulo 5, abre para mim. Do versículo 4 ao 6. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, você veja, isso é o que o Senhor mostra sobre a posição dele diante do pecado. O Senhor ama o pecador, mas ele não tem parte nenhum com o pecado. Então, certamente, essa vida de pecado acabará mal. E de que forma, então, é possível viver uma vida distante disso? Distante. E eu falo para vocês, mesmo quem está de pé, a palavra fala assim, cuidado para que você não caia. Mesmo nós que já conhecemos o Senhor, cremos em Cristo, nós devemos ter cuidado. A palavra fala assim, que é para a gente não andar segundo o conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, porque certamente você vai ser influenciado por eles. Nós devemos ter uma vida muito mais gasta ou mais investida num tempo com o Senhor. E aí vem a pergunta que eu sempre tenho feito para vocês. Quanto tempo, de forma prática, você tem se alimentado do Senhor para que as vozes desse homem ímpio, dessa vida, né, de transgressão, não invadam o seu coração? Porque certamente, se você não alimentar o seu espírito, a carne vai vencer. Porque essa é a luta que todo cristão enfrenta, da carne com o espírito. Mas o espírito pode vencer a carne, mas ele precisa ser alimentado. A palavra fala isso. Então, nós devemos, ter uma vida de intimidade com Cristo, devemos desenvolver uma vida de intimidade com Cristo e devemos sempre olhar para o Senhor. E aqui então que o salmista faz uma distinção do caráter maravilhoso do nosso Senhor e dos seus atributos, né? A partir do versículo 5, olha o que o salmista vai dizer. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. No capítulo 36 de Salmos, tá? Versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então nós devemos olhar para o Senhor, para o caráter maravilhoso do Senhor e para os seus atributos. Mas hoje eu queria falar com vocês apenas de um atributo que já nos faz dobrar diante dele, que já nos deixa completamente constrangidos do tamanho amor, do profundo amor que Jesus tem para conosco, que é a sua benignidade. Observe que está falando no versículo 5, a tua benignidade chega até os céus. A palavra benignidade, ela tem um significado também de bondade, aquele que é bom, aquele que é gentil, aquele que é favorável. E não foi assim que Jesus foi conosco? Não foi assim? Jesus não é aquele que se compadeceu de nós, não é aquele que olhou com um olhar de amor por nós, e mais, ele não é aquele que olhou e ficou parado, ele veio ao nosso encontro. Coríntios vai dizer que aquele que não conheceu pecado,
Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deus olha para nós por meio de Cristo, e em Cristo nós somos justificados de todo pecado. Sabe por quê? Porque Ele é benigno, porque Ele é bom. Nós não merecíamos, mas isso faz parte da sua essência, da sua bondade. Ele é bom para com todos. Fique com o dedo aqui e vamos ver um pouquinho mais da bondade de Deus em Salmo 145. Salmo 145, versículo 9. Assim diz a palavra: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é bom para todos. A palavra fala que Deus amou o mundo. A palavra fala que Jesus, o Verbo encarnado, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para todos. O problema é que nem todos o querem, mas aqueles que o creram, aqueles que querem Ele, aqueles que invocam o seu nome. A palavra fala que aquele que invoca o nome de Jesus, esse é aquele que é salvo. Sabe por quê? Porque Ele é aquele cheio de benignidade, Ele é aquele cheio de bondade. E olha que lindo quando fala aqui: as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo que Ele faz, todas as suas obras, tudo que Ele faz por nós, mesmo nós ainda não merecendo, Ele faz através ou faz por meio das suas misericórdias. Tudo que Ele faz para nós passa por meio das suas misericórdias. E misericórdia nada mais é do que Deus não dá aquilo que nós merecemos. E o que nós merecemos? Nós merecemos a condenação, porque nós somos pecadores, a nossa natureza é uma natureza carnal. Mas graças a Deus que por meio de Cristo, Ele nos ressuscitou em espírito, e agora nós temos a vida de Cristo dentro em nós, que pode mortificar a nossa carne, para a gente não viver uma vida como vive o homem ímpio, cheio de transgressão no seu coração e com um olhar sem temor. Percebe? Então, todas as obras que Deus faz ao nosso favor por meio de Cristo, Ele faz através das suas ternas misericórdias. Essa palavra ternas nada mais é também do que afeto, carinho, cuidado, um zelo de amor distinto. O Senhor Jesus tem um olhar distinto para cada um de nós. Ele nos conhece no ventre da nossa mãe antes ainda de sermos formados. Ele já nos olhava com ternas misericórdias. E tudo que Ele faz, todas as obras, Ele faz por meio das suas misericórdias. Tudo que Ele faz coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é benigno, porque Ele é bom, Ele é aquele que é bom, Ele é aquele que é favorável a nós, Ele é aquele que vem até nós mesmo quando nós mesmos não merecemos. Vamos abrir também para ver esse caráter da sua bondade em Mateus, mas vocês ficam segurando lá no 36, tá? Mateus capítulo 14, versículo 14. Mateus 14, 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Olha aqui o caráter maravilhoso do nosso amado Senhor Jesus. Desembarcou, Ele estava aqui descendo de um barco. E a gente pode fazer um paralelo aqui, por que não? Que Ele é aquele que, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Você sabe o que significa usurpar? Usurpar significa pegar um lugar que não é devido, sabe? Mas o trono é um lugar de direito de Jesus. Mas Ele sendo Deus, Ele se esvaziou. Ele tomou uma forma de servo, assumindo uma posição
de semelhança a homem e se humilhou até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu ao Pai por amor a cada um de nós, se humilhando, se fazendo homem. Olha o que está dizendo aqui, desembarcando, viu Jesus uma multidão. Ele é aquele que olha para nós, ele desce da glória, ele vem até nós, ele olha para nós. E o que ele faz? Ele olhou para a multidão e compadeceu-se dela. Ele é aquele que se compadece de nós. Sabe o que significa compaixão? Compaixão é aquele que é movido pelas suas entranhas, que é o cerne das emoções. Sabe aquele frio na barriga, aquele suor? Sabe quando você sente o coração bater na garganta? Quando a mão gela? Quando você treme as pernas? Então, Jesus, quando nos viu, ele nos viu com compaixão. Jesus não é aquele que passa de largo, como na parábola do bom samaritano. Jesus não é como a gente, que já se acostumou a ver um outro ser humano num estado deplorável e às vezes ele pedindo ajuda para a gente só dá assim com a mão. Não. Jesus é aquele que quando ele olha para nós, ele com ternos afetos de amor, ele olha com compaixão, ele fala, eu não posso deixar ele dessa maneira. Eu não posso deixar ele assim. Eu não vou deixar ele assim. Eu estou aqui e a sua realidade agora pode ser outra. Sabe por quê? Porque ele é benigno. E com compaixão, está dizendo aqui, ele os curou os seus enfermos. Jesus é o Jeová Rafa. Ele é aquele que nos cura. Ele é aquele que levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus é aquele que tem compaixão de nós e ele não fica parado, ele avança, ele não tem limites, o teu amor não tem fim. A palavra fala assim, tendo amado os seus, amou até o fim. Ele não desiste de nós, ele não passa de largo, ele olha com compaixão, ele se compadece, as suas entranhas, ele fica que, não, eu vou agir em favor dele. Sabe por quê? Porque ele é benigno. E aqui cabe uma distinção, porque Jesus não é só aquele que tem um ato de bondade, que pratica a bondade. Não. Jesus é a própria essência da bondade, da benignidade. A essência, a fonte da bondade está em Jesus. E nós podemos aqui fazer um contraste, né, entre a bondade de Satanás, entre a bondade de um homem e a bondade de Deus em Cristo Jesus. Abram comigo em Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 8. Romanos 5, do 6 ao 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então percebe aqui, a serpente num ato de bondade engana Adão e Eva. Um homem pode até praticar um ato de bondade, como nós vimos aqui, você pode até achar alguém que morra por um outro homem. Isso é um ato de bondade, mas Deus, na essência da própria bondade revelada em Cristo Jesus, é aquele que morre por nós, sendo nós ainda aquele homem que nós descrevemos aqui no começo do capítulo 36. Aquele homem que não teme a Deus, que não quer saber de Deus, que não abandonou o discernimento, aquele homem que tem transgressão no seu coração, ele é rebelde contra Deus, vive uma vida de desobediência, vive na prática do pecado, cheio de conforto na sua iniquidade, achando que vai dar tudo certo no final. É por esses que Jesus morreu, é por esses que ele exerce a sua bondade. Ele não é bom para quem não merece, para quem merece. Ele é bom para quem não merece. Aqui está o caráter maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Ele é bom mesmo para quem não merece.
Por quê? Porque Ele é benigno, Ele é amoroso, Ele é bom, e tudo que Ele faz mostra o seu caráter de benignidade, de bondade, sempre com aquele braço estendido, sempre com um olhar de amor, sempre pronto para nos perdoar, sempre pronto para nos ajudar. Esse é o caráter do nosso Senhor Jesus, um Senhor que é cheio de benignidade. Mas tem mais. A palavra benignidade também significa misericórdia. Então, quando a gente se debruça aqui para a palavra, no versículo 5 do capítulo 36 de Salmos, quando diz aqui que a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, nós podemos substituir essa palavra benignidade também por misericórdia. Vai dizer assim: a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. E a gente poderia entender isso aqui de duas maneiras. A tua misericórdia chega até os céus, no sentido dela ser completamente extensa, completamente grande e imensurável. A misericórdia do Senhor chega até os céus, ou seja, ela é grande demais, ela não se pode medir, ela é completamente extensa, a misericórdia de Deus. Mas também, a gente pode entender essa misericórdia de uma forma constante e eterna. A palavra vai dizer lá em Efésios que Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Então você pode dizer assim: poxa, ontem estava tudo bem, mas hoje eu pisei na bola. Mas acontece que Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. A palavra dele fala assim que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então nós podemos entender as suas misericórdias, além de extensa, também como constante. Para cada dia, para cada problema que você tem, Ele tem uma porção de misericórdia. A sua misericórdia, ela é inesgotável. E graças a Deus que ela se renova a cada manhã. Sabe por quê? Por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. E podemos então chegar até os céus. Por causa das suas misericórdias. E sabe por quê? Porque Ele é benigno. Porque Ele é bom. E esse é o caráter do Senhor Jesus. Ele é aquele que é cheio de bondade. E eu estava lendo um estudo de versículo por versículo para estar aqui com vocês, E ele descreve aqui o salmista, nesse Salmo 36, como ele tendo uma visão. E nessa visão, ele pode contemplar o seu estado antigo, que vivia na impiedade, que vivia em trevas, e pode agora contemplar o seu novo estado, que numa nova realidade, uma realidade de luz, onde agora o centro de todas as coisas é o Senhor Jesus, e o governador de tudo é o Senhor Jesus. E aqui arranca suspiros, do salmista que está contemplando essa cena. Sabe por quê? Porque agora Jesus, que é o centro de todas as coisas e governa todas as coisas, no seu governo, Ele exerce a sua bondade. E na sua bondade, na sua misericórdia, nós não somos consumidos. E na sua bondade, Ele é aquele que se compadece de nós. Ele é aquele que olha para nós com um zelo de ciúmes, diz a palavra de Deus. E quando Ele olha para nós, Ele não fica parado. Ele fala: não, eu não posso deixar ele assim. Eu não posso deixar ele assim. E isso a cada manhã. Isso todos os dias da nossa vida. Até o dia que nós viveremos com Ele na eternidade, ainda veremos face da sua bondade, da sua misericórdia, porque nós vamos receber um corpo glorificado e perfeito, mas Ele vai carregar nas suas mãos as marcas do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia eterna para conosco, porque Ele é bom o tempo todo. O Senhor Jesus é bom o tempo todo Ele é bom, Então, graças a Deus pela sua bondade. Graças a Deus. Então aqui o salmista, ele também levanta ali um outro contraste, a sua vida antiga, a sua vida nova, um tempo de trevas e um tempo agora
revigorante. Revigorante por quê? Porque não há limites para a bondade do Senhor. O Senhor não é como um homem que tem a sua mente flexível e limitada. As palavras estagnação, términos, finais, limites, não são uma sentença para o Senhor. E termino com essa frase: até os fins são instrumentos para proporcionarem novos começos. Porque Ele é bom e Ele pode transformar aquilo que é mal em bem. Como fez na vida de José, pode fazer também nas nossas vidas. Então que pela graça do Senhor, lembremos que nós precisamos conhecer o Senhor, e conhecendo a sua bondade nos constrange de tal maneira que nós vamos perdendo interesse pelas vozes do mundo e vamos ganhando interesse pelo Senhor, porque o caráter dele é um caráter maravilhoso. Ele é totalmente atrativo. Ele nos atrai, é o seu amor que nos atrai, é a sua bondade que nos atrai. Então nós devemos olhar para o Senhor, devemos guardar o nosso coração com a palavra do Senhor, desenvolvendo uma relação íntima com Deus. Amém? Amém. Vamos orar, vamos agradecer. Senhor, nós te damos graças nessa noite, nós louvamos o teu santo nome, reconhecemos, Senhor, que sem ti nós nada temos, nada somos e nada podemos fazer. Reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, o pastor e bispo das nossas almas. Reconhecemos, Senhor, a tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, porque a tua bondade nos conduz ao arrependimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom conosco. Obrigado porque o Senhor é misericordioso conosco. E a tua benignidade, a tua bondade, Senhor, chega até os céus. Obrigado porque ela é grande. E obrigado porque é através dela que chegaremos a um encontro face a face contigo. Te louvamos e te bendizemos nessa noite. Em teu nome, Jesus. Amém.